Meus irmãos, é um privilégio poder partilhar a palavra e hoje nós vamos fazê-lo acerca do processo que o Senhor usa para nos abençoar. Porque em muitas oportunidades a gente não está muito preocupado com o processo, a gente quer o resultado. Só que o resultado sem o processo não te prepara para viver aquilo que Deus tem para você lá na frente. É muito comum acontecer isso, que geralmente algumas pessoas, elas dão um jeito de comprar carteira de motorista. O cara, não, o negócio de dirigir é muito difícil, vamos comprar uma carteira. Só que a carteira não dirige carro, quem dirige carro é gente. E todo aquele processo que você tem que passar por ele lá, de aprender aquelas coisas lá de teoria, aquele processo de você ficar no simulador, fica você lá brincando de videogame, e depois você vai para a rua e não pode passar de 40, e aí você vai fazer a prova num pânico terrível, você toma 3 Rivotril, 18 Imosec para conseguir fazer a prova, e aí você faz a prova, e finalmente você está habilitado, e aí você volta para casa falando, agora está falando com um homem habilitado. Primeira vez que você vai sair da garagem com o carro, você dá logo um beijo na garagem, né? Deixa um pedaço dele lá para lembrar, deixa uma recordaçãozinha lá. Porque, gente, o que prepara a gente é o processo, não é o final das coisas. E uma coisa que eu percebo é que a gente nunca está pronto. Quando o assunto é Deus, lá no Êxodo, tirando o povo da servidão do Egito para colocá-lo ali naquela terra boa e espaçosa que emana leite e mel, a terra de Canaã, a preocupação de Deus não é simplesmente tirar o povo, porque Deus tirava o povo no estalar de dedo, ó, saiu, todo mundo fora. E tirava todo mundo na hora. A questão é que Deus está preocupado com que tipo de povo Ele vai colocar na terra prometida. Que tipo de espiritualidade está sendo forjada naqueles homens e mulheres a partir da vivência de tudo que eles estão passando no Egito nesse momento. O processo, meu irmão, é mais importante, e num tempo como o nosso, em que nós estamos sempre procurando um atalho, um caminho mais curto, uma geração como a nossa, que é uma geração que gosta das coisas fáceis e práticas, a geração lá do miojo, 3 minutos com água fervendo, está resolvido. Essa geração sofre muito quando começa a viver diante de Deus, porque nós queremos pegar essa ideia de facilidade, simplicidade, rapidez e aplicar na nossa espiritualidade. Não funciona. Ninguém cresce espiritualmente se não vive processos com Deus. Ninguém consegue atingir maturidade espiritual se desiste sempre no meio, ou se procura atalho, ou se chega a um resultado. Nós não nos importamos muitas vezes com o caminho que vai nos levar até a bênção. O importante é a bênção. Não! A bênção não vale nada se você não passou pelo processo. Você está burlando, você está dando um jeito de ser esperto, e o esperto deixa um pedaço do carro no portão quando sai. Nós precisamos aprender, gente. Deus está nos ensinando a partir do livro do Êxodo que não há facilidade para ser povo de Deus, não há atalhos para crescer espiritualmente, não tem um meio tranquilo de viver em santidade. Não, é o processo, a dureza do Egito, as dificuldades a serem enfrentadas, os momentos agudos dos quais nós dependemos só dele, é isso que gera em nós a capacidade de lutar e vencer, e de se tornar aquilo que o Senhor nos criou para ser. E a pergunta que a gente tem que se fazer é essa: enquanto alguns egípcios já criam no Senhor, o próprio povo do Senhor não acreditava ainda. Você está entendendo o que está acontecendo? O povo procura Faraó e fala assim, deixa essa turma embora, pelo amor de Deus, os caras estão atrapalhando tudo aí, Deus está arrebentando tudo, o Egito está destruído. E o próprio povo de Deus está pensando, por que não é agora, por que vai acontecer, eu não sei. Gente, nosso problema está aí. Se não aconteceu ainda, Deus quer te ensinar alguma coisa nisso que você está vivendo. Se não chegou ainda, é porque você ainda não está pronto para viver isso. Não adiantava tirar o povo do Egito e levar o Egito dentro do povo. Não adianta, gente, nós querermos viver a promessa sem estar prontos para vivê-la. Pastor, eu quero viver o novo de Deus. Você se preparou para isso? Você passou pelo processo para chegar lá? Porque ninguém vive o novo de Deus com as atitudes do passado,
com as atitudes que sempre tomou. Não acontece nada novo se não há mudança em nós. Deus está preparando o povo para uma mudança tremenda. E eu creio que o Senhor está nos preparando também para uma mudança extraordinária nesses dias. Deus está nos forjando para viver uma espiritualidade que nós nunca passamos nem perto dela antes. Nós não vamos olhar para trás com saudade, nós vamos olhar para frente e dizer: valeu a pena passar pelo processo com o Senhor, valeu a pena esse tempo no qual eu sofri, eu enfrentei dificuldade, eu não fui entendido, eu fui incompreendido, valeu a pena tudo isso, porque hoje Deus me preparou para viver a promessa dele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 10, afinal de contas, é o capítulo que nós combinamos de estudar hoje. Creio que os irmãos leram, e desde já eu quero agradecer aos irmãos que têm postado os comentários dos capítulos que estão sendo lidos lá nas redes sociais. Meu irmão, isso é muito importante. Os irmãos colocarem lá os comentários, participarem, porque em muitas vezes só tem uma voz falando daquilo, aquilo ali é a experiência de fulano. Não, isso é a igreja do Deus vivo, que dia após dia está compartilhando a palavra, vivendo a palavra, é o nosso grande desafio. Êxodo capítulo 10, verso 1. Diz assim o texto: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor dos Hebreus, o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, o seu Deus, e ainda não sabeis vós que o Egito está destruído? Verso número 26. Olha o verso 26. Diz assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque aquele que havemos de tomar para servir, daquele que havemos para tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Meu Senhor, obrigado pela tua palavra. A verdade que é expressa nela nos liberta. Esse processo pelo qual nós temos passado, Deus, é esclarecedor, é revelador e traz a nós essa espiritualidade crescente, contagiante. Fala, Deus, fala com o teu povo essa noite, onde essa palavra chegar, que ela produza, Deus, no teu povo, capacidade de enxergar todo o processo e viver muito além da bênção, viver a tua presença e a comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Canaã sem Deus é uma terra comum. A bênção sem Deus é algo comum, é algo corriqueiro, é o que todo mundo tem. A diferença é Deus. E é isso que Deus está tentando ensinar a eles. O processo da bênção é para que a gente possa marcar a nossa geração. Você é abençoado, eu sou abençoado, Israel foi abençoado para marcar a geração deles. Olha o verso 2. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Há algo maior
não é simplesmente libertar um povo, é manifestar nessa, na próxima e na outra geração que só o Senhor é Deus. Essa manifestação de Deus, essa bênção do Senhor tem o propósito de revelar o poder dele, de revelar quem ele é. O faraó ali, ele está sendo dia a dia abatido pelo único Deus verdadeiro. Os deuses do Egito caem um após o outro, porque não pode se sustentar diante do Criador do céu e da terra nenhum Deus falso. E esse processo, ele está levando o povo a ter experiências próprias com o Senhor, para que eles pudessem compartilhar com seus filhos, com seus netos, e assim se gerasse uma consciência de espiritualidade. A gente precisa disso, gente. Porque muitas vezes a gente fala sobre tudo, mas não para e reflete sobre a palavra, e partilha sobre a palavra, e abre para nas nossas redes sociais, para os nossos amigos, o que Deus tem feito por nós. A gente não testemunha da relação com Deus. Exatamente isso. Em uma sociedade que fabrica em série, o processo de andar com Deus é absolutamente desafiador, é caro. O processo cobra tudo da gente, tudo. E não digo monetariamente, eu digo de espiritualidade, de coração sincero, de entrega absoluta. Muitas vezes nós estamos focados naquilo que desejamos, a gente está olhando tanto para aquilo que foi prometido, que esquece quem caminha conosco. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estão ali tão focados na própria tristeza, que não conseguem enxergar o Senhor ao lado deles. Muitas vezes a gente está focado em tanta coisa, menos naquilo que o Senhor está fazendo. Naquele que está do nosso lado, naquele que está caminhando conosco. Gente, vale a pena passar pelo processo, vale a pena, em um mundo que a gente vê fabricando em série, você ser diferente. Essa diferença que eu queria que você abraçasse para você. Deus está criando um povo diferente para Ele. Deus está criando um povo que não é como todos os outros, não é um povo voltado para conseguir alguma coisa de um Deus e depois ir viver aquilo que conseguiu. Não, Deus está criando um povo para viver com Ele. Deus está chamando a gente para viver com Ele, gente. Isso é um privilégio rico, maravilhoso, tremendo, e às vezes não nos damos conta. Poxa, fulano é que está bem, né, pastor? Fulano está agora não sei aonde. Está bem você que está aqui participando do culto, porque Deus está falando no teu coração. Você que está de casa participando com a gente, você está bem, porque Deus está ministrando a tua vida. E esse processo é caro. Eu estava vendo uma matéria sobre uma Lamborghini. Foram construídas só 14 delas. E uma dessas Lamborghinis, ela foi para o Museu da Fábrica. Então só tem 13. Cada Lamborghini desse custa 1,4 milhões de dólares. Por quê? Ela não é produzida em escala. Ela não é igual Gol, Palio, não. São produzidas manualmente, nenhuma é igual a outra, cada uma tem o seu DNA. Eu e você somos assim, gente. Enquanto o mundo produz em série para a perdição, Deus produz em nós, dia a dia, vida para a salvação. Tem que entender isso. Mas está demorando a acontecer na minha vida, é porque Deus está te levando a um processo de santificação, de crescimento, de busca pela face dEle, de entendimento da realidade. Não pare no meio do processo, não desista antes de chegar onde Deus quer ministrar a tua vida. Não recue. O processo da bênção de Deus, primeiro, revela o poder dEle na nossa geração e nas gerações futuras. Segundo, esse processo também coloca o homem no seu devido lugar. Dá uma olhada aí no verso 3. Verso 3 fala assim: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Gente, olha só, o legal de você se relacionar com Deus é que você consegue encontrar o seu lugar. O lugar de Faraó não era o lugar de um Deus, o lugar dele é o lugar de se humilhar, de se quebrantar, apesar de todo o poder que ele tinha. Todo o Egito era regido por ele, mas Deus fala: olha, se humilha na minha presença, porque tudo isso sem mim não vale nada. Quantas pessoas têm tanta coisa e ainda não reconheceram o seu lugar? O poder, gente, o poder é sedutor. A gente começa a achar que é muita coisa. Eu sou fulano, você sabe com quem está falando? Já não introduziram uma frase assim com você?
Geralmente eu respondo: quando você foi campeão do Campeonato Brasileiro? Quando foi? Foi artilheiro do Brasileirão quando? Então não conheço você não. Mas o homem com poder, ele se sente. Não é? Às vezes você é um líder religioso, que não, eu sou fulano. Ou você ora por alguém, alguém fica curado, e a gente começa a achar que é muita coisa. Meu irmão, nós não somos nada. É pó e cinza. Só é o sopro de Deus que faz valer a pena. E o propósito de Deus de nos levar no processo é que nós reconheçamos a nossa pequenez, independentemente do tamanho que o mundo nos dê. O mundo dava um tamanho gigantesco a Faraó, mas diante de Deus ele é um homem que tem que se humilhar. Está percebendo isso? Não existe exaltação antes da humilhação. Deus está falando: Faraó, se humilha aí, varão. Fica esperto, deixa aí o meu povo. Não fica de bobeira não, porque nesse processo você vai acabar se machucando. Quando o homem insiste em tomar o lugar de Deus, ele se machuca no final. Estados Unidos, a maior potência do mundo, amargou essa arrogância. E Deus mostrou. Amanhã é dia 11 de setembro, e os irmãos viram o que aconteceu lá no 11 de setembro. Aquela coisa terrível, quantas pessoas morreram, mas a ideia do americano é que eles eram invioláveis no seu território nacional. Aqui nós estamos seguros, aqui nós somos a maior nação do planeta. E o cara com 2, 3 aviões lá fez uma arruaça terrível, matou um monte de gente para mostrar que não adianta o poder humano. Se o homem não se humilha diante de Deus, esse homem não vai receber aquilo que Deus tem para ele. Pelo contrário, vai achar o que procura. É tempo da gente se humilhar diante de Deus. Pastor, mas eu estou certo. É a criatura discutindo com o Criador. Como é que você está certo? Me explica esse manto aí. Onde estava você quando Deus criou todas as coisas? E tomou na concha das suas mãos as águas do mar. Você estava onde? E como é que a gente vai discutir com o Senhor? As pessoas hoje querem discutir com Deus, querem saber mais do que Deus. Não, nessa área da minha vida eu não quero que Deus se meta. Meu irmão, escuta o que eu estou falando para você. Se humilha diante do Todo-Poderoso. O processo leva a gente a manifestar o poder de Deus na nossa e na próxima geração. O processo leva a gente para o lugar da gente, o lugar que nós temos que assumir na nossa vida, independentemente do tamanho que o mundo nos dê. O nosso tamanho diante de Deus é o tamanho do joelho dobrado, da humilhação, para que Ele seja honrado, glorificado e exaltado. Terceiro, verso número 7, olha o verso 7. Diz assim: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? A gente passa pelo processo para que haja testemunho na sociedade, para que o mundo veja o que Deus faz. O Egito, ele já tinha perdido uma parte da colheita por causa da saraiva que caiu, arrebentou tudo. E agora o Senhor está falando: deixa o meu povo, senão vai vir o gafanhoto. E o cara está desesperado. O quilo do arroz no Egito estava uma fortuna. Só não estava mais caro do que aqui, porque aqui, sinceramente, acho que veio o gafanhoto, a gente não sabe, mas infelizmente é a realidade. A gente vê as coisas acontecendo e às vezes não se dá conta. Ali há um testemunho sendo ministrado sobre a vida dos egípcios, e eles reconheceram: olha, esse homem é laço, esse homem conhece a Deus, e Deus está usando esse homem para destruir o Egito. Você está percebendo o testemunho de Deus? Isso é muito legal, a gente perceber que às vezes a gente não se dá conta de que o processo é para testemunho. Não é só você ser curado de uma enfermidade, é para que no processo de ser curado, você possa testemunhar o poder de Deus, o que Deus está fazendo, e que aquele que não conhece a Deus diga: olha só, esse cara é diferente, tem uma coisa diferente nele. Eles nunca viram alguém como Moisés. Por quê? Porque Moisés andava com o Senhor, era guiado pelo Senhor. Moisés tinha vida com Deus. E sabe o que impacta a vida de alguém? Não é a roupa que você veste, não é o lugar que você almoça, não é o carro que você dirige. O que impacta positivamente a vida de alguém é a tua relação com Deus. O faraó está vestido de ouro. Moisés chega lá todo mulambento, meu irmão. Está lá com aquela roupa gasta. Você acha que ele estava vestido no pano lá com um terno novo? Não. Mas aquele povo é impactado,
porque sobre ele havia um Deus que estava destruindo a maior potência da época, porque essa potência se recusava a humilhar-se diante dele. Está percebendo? Que tipo de diferença a gente faz na vida das pessoas? A gente vai assumindo esse estigma social, por quê? Porque a gente pega os atalhos. Por que que a gente sempre associa igreja a dinheiro? Porque as pessoas acham que precisam de dinheiro. A igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo, a igreja precisa de Deus. E nós vamos criando os estigmas. Eu lembro de uma história de um barbeiro que cortou o cabelo de um rabino, cortou o cabelo do rabino, o rabino terminou o corte, falou, quanto custa? E ele falou assim, não custa nada, porque para homens de Deus eu não cobro coisa nenhuma. No dia seguinte, o rabino passou lá, deixou de manhã cedo, antes da barbearia abrir, um presente para o cara lá, deixou um vinho para o cara. E aí ele ficou feliz da vida, falou, que legal. E nesse dia seguinte veio um padre. E o padre chegou lá, cortou o cabelo, quanto custa? Não, ser religioso, não cobro nada. E o padre no dia seguinte deixou um presente. E aí passou lá um cara, um líder lá do Islã, cortou o cabelo, nada, não custa nada, deixou um presente. No dia seguinte passou um pastor para cortar o cabelo. Cortou o cabelo, não era eu, diga-se de passagem, porque não haveria condições de... Um homem não pode secar suor, não, o homem tem que suar. Aí passou lá para cortar o cabelo e tal, cortou o cabelo e... O quanto custa? Não, homens de Deus não pagam aqui não. O cara foi embora, no dia seguinte tinha uma fila de 12 pastores esperando a barbearia abrir. Gente, é esse estigma que a gente traz para a gente por querer a bênção e não o processo. É isso. Às vezes você se converte e fica pior do que era. Você se torna ganancioso, arrogante, prepotente. E Jesus nunca foi nada disso. Pelo contrário, ele não tinha onde reclinar a cabeça e não estava preocupado com onde reclinar a cabeça, porque ele queria manter a cabeça em pé para viver a grandeza de Deus nessa terra. O texto termina no verso 26. Verso número 26. Diz assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Gente, outra coisa maravilhosa que a gente vê nesse texto aqui, é que o processo nos ensina a prosseguir por fé. Moisés não tinha todas as respostas, para surpresa nossa. Às vezes, pastor, eu estou indeciso porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como lidar com isso. Parabéns, você é ser humano e não vai saber mesmo, e é para isso que a fé serve, é para colocar o piso debaixo do teu próximo passo, é para que você prossiga, mesmo sem todas as respostas. Faraó fala, não, olha só, deixa o gado aqui, e Moisés fala, não vai ficar nada aqui, nenhuma unha vai ficar para trás, porque nós vamos servir ao Senhor, e a gente não sabe como é que vai ser esse negócio. A gente não sabe, mas está indo. Você percebe? Você não sabe tudo o que vai acontecer contigo para frente, mas você sabe que Deus está no controle da tua vida. Você sabe que Deus está te conduzindo. Você sabe que Deus não vai deixar faltar nada, que Ele não vai falhar com você. Você sabe que no tempo determinado você vai entender as coisas. Gente, hoje, como igreja, como povo de Deus, nós somos encorajados, de fato e de verdade, a não fugir mais do processo, a não fugir mais de tudo aquilo que Deus tem para que a gente passe por aquilo. Chega de fugir. Esses 40 dias revelam para a gente que é um tempo de passar por todo o processo, a fim de que tantos quantos estão na nossa geração sejam marcados pelo poder de Deus e a próxima geração saiba que Deus é Senhor, o único Senhor do céu e da terra. Todo esse processo, ele tem que levar a gente ao lugar certo, ao lugar adequado, independentemente do tamanho que o mundo nos dê. O Senhor é o nosso Deus e o nosso lugar é prostrados diante dEle, humilhado na presença dEle para que Ele seja exaltado. Nós temos que passar pelo processo para que haja testemunho, para que todos ouçam, saibam e considerem que o Senhor é o nosso Deus, e nós temos que passar pelo processo para entender a fé. A fé não é um jeito de tirar coisas de Deus, a fé é aquilo que nos move na direção de Deus, dia após dia. Que a gente compreenda isso. Gente, não é fácil. A gente senta aqui no banco, escuta a palavra e se sente encorajado a viver isso, só que daqui a pouco vem a vida
com as suas loucuras e atropelos, e fala, não dá para viver isso não é para você, não, tem um atalho aqui, vamos. Para agora. Quanto mais você fugir agora, mais vai demorar. Diga para o Senhor, Deus, que a minha vida marque as próximas gerações. Que o teu poder, naquilo que eu tenho vivido, marque as próximas gerações. Fala para Deus agora, Senhor, eu preciso realmente me colocar no lugar que o Senhor criou para mim. Eu sou criatura e o Senhor é Deus. E eu me humilho diante do Senhor. O mundo pode até não entender, mas eu me prostro, porque o Senhor é Deus. Eu quero testemunhar nesse processo todo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E caminhar por fé. Eu não vou retroceder, não vou abrir mão do que o Senhor tem para mim. Que a gente viva isso, sabe? Viva isso. Tome atitudes que te levem a isso. Não é fácil, mas é o nosso